Oi, me chamo Ivana e vou falar sobre o desenvolvimento de um aparato experimental óptico usando espectroscopia, colorimetria e visão computacional no controle de qualidade de amostras. Sou orientada por Yuri Pepe e os tutores estão listados abaixo. A estrutura da apresentação conta com introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussões, considerações finais, referências bibliográficas e agradecimentos. Foi desenvolvido um aparato experimental modular capaz de fazer análise por reflexão, transmissão e fluorescência, sendo esse último o foco do trabalho. A fluorescência é um processo de fotoluminescência no qual as espécies são excitadas por absorção de radiação eletromagnética e aí, ao voltar ao estado fundamental, ela libera luz. Esse tipo de análise é importante para identificar e fazer controle de qualidade de amostras. Aqui nesse diagrama mostra como que funciona essa análise por fluorescência. Tem um emissor, que no nosso caso foi a LED UV, com comprimento de onda 365 nanômetros. Esse LED ele excita a amostra e aí a amostra ela emite o número de fótons que o fotodiodo detecta. Tem também uma câmera que faz o monitoramento da amostra. Tanto a câmera quanto o fotodiodo ficam a 90 graus do emissor para diminuir as luzes refletidas e transmitidas. Aqui tem um esquema, tem a bancada experimental que foi feita. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma bancada de teste ótica usando fluorimetria e colorimetria a fim de caracterizar e controlar a qualidade de amostras. O trabalho foi desenvolvido em 4 etapas: eletrônica, programação, mecânica e a validação do equipamento por testes. Na parte da eletrônica foi feita a montagem de circuitos e leitura de sinais analógicos. Aí, nesse circuito, tem a fonte de corrente, tem um amplificador de transimpedância, um conversor digital analógico, ADC, MCP 4725, e um conversor analógico digital, ADS 1115. Na fonte de corrente, ela se trata de uma fonte de corrente variável, que é controlada pelo conversor analógico digital, DAC, e essa corrente ela é lida através do resistor de 1.2 ohms e ela vai alimentar o LED. Esse módulo DAC ele funciona como um potenciômetro digital. E no amplificador de transimpedância, esse circuito serve para converter a tensão elétrica para a corrente elétrica para a tensão elétrica, e ele é ligado ao módulo ADC, ADS 1115, que funciona como um amplificador de ganho programado, então é possível amplificar o sinal. Na parte de programação foi feita a interface homem-máquina, que é usada para armazenar e monitorar os dados, foi feita em MATLAB. Na parte de mecânica foi feita impressões de peças 3D com material ABS preto para minimizar a reflexão da luz. Essas peças elas foram feitas para suportar o emissor, o detector, a cubeta e também a câmera de monitoramento. E na validação dos testes foi usada água tônica como amostra, isso porque ela tem uma substância chamada quinina, que ela floresce quando o produto é excitado por um comprimento de onda na faixa UV. E aí foram usados 5 tipos de água tônicas com composição diferente, de marcas diferentes, e aí foi feita a diluição de 10 em 10% e 10 em 10%, com um total de solução de 4 ml. Foi usado como uma amostra branco de referência à água, então aqui tem uma foto da amostra de água durante o teste de fluorescência, fica escuro porque ela não floresce. A luminosidade média foi de 1 e a intensidade média foi de 764,6. Então, a ideia é que quanto mais diluída a amostra, mais ela vai se aproximar dos valores da água. E aí, como resultado, observou-se que quanto mais se dilui a amostra, menor a intensidade, então menor a contagem de fótons. E aqui na parte de luminosidade, a partir de 70% de diluição, observou a queda na luminosidade. A amostra 5 foi a que obteve melhor ajuste, então quanto maior a diluição, menor a intensidade. E aqui, para cada diluição, observou a queda da luminosidade. Tem também aqui a análise da luminosidade, que é possível ver que a amostra ela vai escurecendo, né, ao longo da diluição, isso porque ela floresce menos. E como considerações finais, foi possível desenvolver o aparato experimental óptico modular, sendo realizados os testes de fluorescência. De modo geral, com o aumento da diluição, diminuiu-se a contagem de fótons, se aproximando da contagem de fótons de água, isso porque a substância responsável pela fluorescência ela foi ficando menos concentrada. A diminuição da luminosidade foi observada a partir de 70% de diluição, e a amostra 5, que é a amostra saborizada com limão, obteve maior linearidade entre intensidade e diluição. Essas foram minhas referências bibliográficas e agradecimentos especiais à UFBA, CNPq e ao LAPO por todo o apoio.